Vamos lá, pessoal. Live em português com Fábio Holanda da BTT do Canadá. Pessoal que está chegando aí para assistir o replay. Valeu por estar fortalecendo. Vai conversar, tem bastante experiência em MMA, jiu-jitsu, como treinador, como lutador. Então, muita experiência aí para compartilhar. Pessoal que de repente não tá ligado aí no meu trabalho, dá uma olhada no meu canal no YouTube. Gustavo Dantas, vários vídeos, várias entrevistas lá. O Fábio já tá na área, Fábio, já vou te adicionar aqui. Ô, Sá, como é que você tá? E aí, Gustavão, tranquilo? Tudo beleza? Como é que estão as coisas por aí? Na paz de Deus. O áudio tá É, bom aí? Tudo tá beleza? tá tranquilo. E como é que tá aí no Canadá a situação? Rapaz, tá pânico aqui, né? A galera tá em pânico ainda, mas tá voltando aos poucos. A gente fechou dia 13 de março, né? Nada É. de abrir ainda. E falaram hoje que segunda que vem vai poder abrir, mas sem contato, né? Uhum. Então aquele esquema primeiro sem contato, só que acontece que eu cheguei domingo, né, do UFC de Vegas. E pela regra você vai ter que ficar 14 dias de quarentena. Uhum. Então eu não vou poder abrir semana que vem. Então estou planejando para abrir no dia 29, né? Cara, que loucura, né, cara? Sinistro Demais, demais. demais. É, eu abri semana passada a academia aqui no Arizona. Começou, voltou semana passada. Eu fui até uma das últimas também a abrir, para dizer a verdade. E complicado, né, cara? Parar tudo, né? No Brasil também, pô, complicadíssimo. Isso já é complicado em país de primeiro mundo, imagina, né? Imagina no Brasil sem dinheiro, né? É complicado, né? Falar pra galera ficar em casa, irmão, tem que comer, tem que trabalhar. Aqui é tranquilo, na verdade. O Canadá não tem uma população muito grande, né? Uhum. Então eles têm um programa social muito grande aqui. Então eles investiram em todo mundo, recebeu dinheiro, todos os business, todas as pessoas comuns, estudante. E ao mesmo tempo, por exemplo, os alunos que todos que têm, que assinam por um ano, né? Ninguém fechou a academia. Teve ninguém Uhum. fechando. Falaram que quer que a academia ainda exista quando acabar isso aí, né? E ao Tô mesmo ligado. tempo, com certeza a gente vai dar, né? Esses meses que ficou parado. No momento já faz 3 meses. Uhum. E mais, a gente vai dar mais um mês extra depois, como, né? Como é que fala? Um bônus, né? Alguma coisa assim. Um bônus, exatamente, por eles terem ficado com a gente e dado força. Teve É. aluno que os contratos estavam acabando nesses meses agora, e eles ligaram, professor, pô, renova lá, Legal, renova lá a mensalidade que não quero parar de pagar, não. legal. Então, financeiramente aqui, eu não posso reclamar, não, tá tudo tranquilo. Que Tá bom. só o tédio mesmo, né? Mas cara, então faz o seguinte, dá um resuminho aí do teu começo nas artes marciais e aí depois a gente já fala de suas experiências de competição, de coach, vamos lá. Show de bola. Comecei em 94, né? Eu sou de Natal, né? Uhum. Comecei lá na Combate Real. Era Combate Real lá, que era sempre ligado ao Carson, né? Meu professor, Rodrigo Vanderlei, ele sempre ia pro Carson treinar, ele e o irmão dele. E acabou que quando eu me mudei pro Rio, eu me mudei para Carson, né? E aí foi no momento que criaram a BTT, né? Então eu fui junto com a galera pra BTT. Fui um pouco depois, né? Na verdade eu fui o... Quem é muito meu amigo é o Carlão Santos, né? Uhum. Então quando o Carlão Santos foi depois, eu fui junto com ele. Então, mais menos de um ano de BTT e tô lá até agora. Comecei a fazer uns vale tudo lá no Brasil, né? Teve Uhum. aquela em 2002 que fizeram a Copa, né? O Luizinho fez a Copa Copa do do Mundo, Mundo. né? Uhum. Isso. Eu fiquei em terceiro, perdi pro Tererê na semifinal. Uhum. E aí depois eu fiquei me dedicando só ao vale tudo. Fiz uma luta em Natal com o Thiago Alves, né? Com o Pitbull. Perdi na decisão. Aí eu vim pro Canadá. Desde 2004 que eu tô aqui. E nossa, a melhor decisão que eu fiz na minha vida. É. Desde quando? 2004 você falou? 2004. Uhum. E, 2004. e com quanto tempo você começou a competir no jiu-jitsu? Assim, começou a treinar, com quanto tempo? 2 semanas. 2 semanas teve um campeonato interno, eu já caí pra dentro já. Perdi na final, chorei pra cá 15 anos, chorei pra caralho, e aí falei, meu irmão, agora paixão, né? Eu até brinco com meus amigos, meus dois amigos que me levaram, dois faixas azul, né, na época, que me levaram pra treinar, a gente só andava junto, né? E
Antes do treino começar, no meu primeiro dia, eu botei o kimono, eu tinha 15 anos, né? Aí ele foi e me botou no triângulo. Aí eu até Aí ele começou a rir, eu falei, tá rindo de quê, pô? Sou brigador de rua, aqui, ó, posso te bater. Aí ele rindo me botou pra dormir. Antes da luta, antes de começar o primeiro treino, eu já tava apagado lá. Aí foi paixão, né? Nunca mais. E, cara, como é que foi? Vamos falar aí. Qual foi o momento que você sentiu? Falou assim, pô, acho que eu vou seguir essa parada aqui, hein? Acho que esse negócio é pra mim. Como é que foi? Gustavão, rapaz, eu acho que foi natural, né? Fui indo, então, como em Natal não era muito desenvolvido na época, em 94 no caso, Natal o Jiu-Jitsu começou em 89. Foi quando o Bani Cavalcante levou pra lá. Ele também era ligado ao Cássio. E, por exemplo, meu professor, quando eu comecei a treinar, ele era faixa azul. Quando ele pegou a roxa, eu peguei a azul. Então, pô, eu era faixa azul, com 17 anos, eu já dava uma aula lá. Entendeu? Quando eu cheguei a marrom, pô, não tinha 10 marrom em Natal. Uhum. A preta, então, era no máximo 20 na época. E aí foi natural, comecei a dar aula faixa azul ainda, com 17 anos. E aí roxa, e foi. Sempre gostei de dar aula, né? Eu sempre me dediquei mais a ensinar do que a lutar, né? Então meus alunos sempre estavam em primeiro plano do que eu. Isso que eu acho que foi um pouco que eu pequei na minha, vamos dizer, na vida de atleta, né? Opção. Mas, opção, exato. Mas eu até brinco com a menina que eu cheguei a fazer 12 vale-tudos, né? Teve um evento aqui no Canadá que eu tinha 4 alunos lutando. Eu fui no corner dos 4 e lutei. E lutei depois. Não, eu me lembro eu indo no corner já com a mão já feita, já com a atadura tudo, eu lá coteando, voltava, botando, vamos embora, agora é minha vez. Caramba. Loucura, né? Loucura de anos atrás, mas né, foi isso. Aí não, foi tudo natural, né? Aí quando foi. Eu acho que em 99 eu já era faixa marrom, em 99. E aí eu abri uma academia na minha casa, né? Então era mil maravilhas. Eu até brinco comigo que eu era rico e não sabia, né? Não pagava aluguel, não pagava nada, né? E tinha, porra, 100 alunos. 100 alunos na época, sem pagar aluguel, água, morava com meu pai. Só que aí eu, né, faixa marrom, professor, falar, pô, meu professor já tinha parado de ensinar e eu treinava com meus alunos, eu queria aprender mais, então eu sempre ia pro Rio, na época do Mundial e do Brasileiro, ia lá, passava um mês treinando, voltava. Nossa, eu adorava lutar e ficar lá o final de semana todo assistindo todo mundo lutar, né, pra aprender. Uhum. E aí, quando foi 2001, eu peguei minha preta e aí eu me mudei pro Rio de vez. Aí eu fiquei 2001 a 2004 lá na BTT, na Zona Sul, né? E aí, em 2004, eu me mudei pra cá. Mas foi tudo natural, não foi assim, né? Foi acontecendo, né? Foi acontecendo, exatamente. Legal. É o que eu falo pra galera, eu nunca tive assim um sonho. Eu tinha as metas, né? Então, cada vez que eu ia alcançando a meta, eu ia dando, né, um passo mais pra frente, né? E tô aí hoje, né? Legal. Graças a Deus, tudo certo aqui no Canadá e Brasil nunca mais, né? Cara, eu tenho um carinho por Natal muito grande, muitos amigos lá, né? O Jair Lourenço, que é um dos meus, melhores amigos também, mora aqui no Arizona. Então tem a galera, já fui lá em Natal também, então tenho muito amigo lá na Kimura também. Então, maneiro, a gente se picava muito lá, hein? Foi a época da rivalidade, né? Hoje em dia, graças a Deus, acalmou, mas tudo na paz, no Rio também teve as tensões também, então foi, graças a Deus, que essa fase passou. Passou. Estamos vivos para contar a história. Isso aí. E, cara, quando você olha assim as tuas faixas coloridas, o que você pensa assim, que foi um dos maiores aprendizados que você teve, até com treino ou competição, coisas que hoje em dia você pode passar essa experiência para os seus alunos, que essa fase da faixa colorida é um aprendizado muito grande, né? Lógico que eu sempre menciono isso, que o aprendizado não termina, mas nas faixas coloridas é que você está ali, está se acostumando a competir, lidar com aquela ansiedade de competição. É o estudo, né? Exato. E aí, como você vê assim, essa tua fase na época das faixas coloridas? Rapaz, o que eu vejo muito, o que eu sempre tentei passar para meus alunos, que eu sempre passei para meus alunos, foi porque, vamos dar um exemplo, Natal é uma cidade considerada pequena, né? Principalmente no Brasil, né? Então, a gente não era o polo do jiu-jitsu. Então, uma coisa que eu tive muita dificuldade com todo o meu aprendizado, quando eu ia lutar no Rio, a gente era pouco, né? 1, 2, 3 caras.
E, como você falou, o trabalho da cabeça pô, era horrível. Tipo, eu lutava com um cara de Brasília, pô, o cara casca grossa, não sabia. Pedro Galiza, fui e ganhei. Aí eu lutava com um cara que eu não sabia quem era, mas sabia que era do Rio, aí eu já lutava diferente. Por Uhum. exemplo, né? E isso foi uma Respeitava coisa muito, né? muito, muito, porque o Rio era a capital, né? São Paulo nem existia, né? São Paulo era. Pô, os caras vinham, é tudo bem, forte, cara preparado, cheio de vitamina, mas não era o jiu-jitsu do Rio, né? Então eu tive muito problema com né, o mindset, com a cabeça na hora, principalmente quando era um cara que você conhecia. Eu dou Uhum. até um exemplo, até de faixa preta mesmo, fui lutar lá, aí eu fiz um vale tudo aqui, acho que foi 2005 ou 2006, foi o meu último campeonato, acho que foi o último campeonato no Rio. E, e aí eu lutei um vale tudo aqui, tem uns alunos meus querendo lutar, eu falei, vou lutei no sábado, na segunda a gente viajou pro Rio, minto, na segunda a gente viajou pro Rio, isso. Aí a gente foi pra Copa do Mundo em São Paulo, eu me lembro até na minha categoria o Guto ganhou do André Galvão na final. Uhum. Né? Aí a gente voltou pro Rio, aí eu fui lutar no Rio 2 semanas depois do Vale Tudo. Aí eu ganhei a primeira luta, a segunda luta deu um cara muito forte, ganhei de 4-0. E depois fazer as quartas de final com o Cranivata, né? Uhum. O Guto já estava na semi, Guto era BTT na época, né? O Guto Campos já era BTT na época. O Pintinho estava na outra semifinal com o André Galvão. E o Guto esperando a minha luta com o Cranivata. Né? Aí eu já estava sem pegada, não tinha entrado kimono, nada. Mas Gracie Barra, até mesmo de faixa preta, isso ainda pesou um pouco. Eu falei, vou dar um tiro aqui numa posição, se der, deu, se não der, não deu. E não deu, né? Eu acabei perdendo. Mas aí depois eu fui ver, o cara que eu ganhei antes do Cranivata, ganhei de 4-0, foi o Murilo Santana, né? Hum. Só que eu não conhecia o cara. Às Tá vezes é melhor entendendo? nem conhecer, né? É melhor nem conhecer, exatamente. Então, isso é um trabalho que das faixas, até mesmo quando eu cheguei na preta, que eu trabalho muito com meus alunos. Meu apelido aqui, meu apelido, meu nickname é Mastermind, né? Porque até na época o Saint-Pierre, o Patrick Coté, todos estavam comigo no Vale Tudo, e eu, né, trabalhava os caras por trás e é uma coisa que eu sofri que eu não quero que eles sofram. Exato. Tá entendendo? Então, meu maior aprendizado foi com os meus erros, né? Então, eu passo muito, eu trabalho muito o psicológico dos meus alunos, que eu acho que no final das contas é o mais importante. Porque tá todo mundo preparado, né? Todo mundo tá Exato. treinando, todo mundo tá treinando, e se a cabeça não funcionar lá, né, não tem como. E ali nas faixas coloridas, teve algum evento, assim, uma hora que você sentiu? Que eu acho que tem momentos que a nossa confiança dá um levante, né? Você ganha, de repente, de algum cara duro, fala, pô, caraca, né? Começa a levantar ali. Teve algum momento, assim, que você sentiu a confiança levantando de alguma vitória, assim, que te marcou? Gustavão, lá em Natal, no Nordeste, eu sempre, né, pô, me sentia um leão, né? Lutava os campeonatos de Natal, lutava os Norte-Nordeste. Pô, ganhei de um cara lá em Natal que na faixa marrom era muito bom. Se eu não me engano, ele tinha até acabado de ganhar do Jair também, que era da Kyoto. E, pô, atropelei, ganhei dele, que ninguém acreditava, né? Esse cara era imbatível em Natal. Arthur, o nome dele, né? E, pô, lógico, dá um levante na moral. E na mesma época teve, eu não sei se você lembra, teve a BGF começou a fazer, a CBJJ, uns brasileiros de seleções. Uhum. E a gente foi de carro para Brasília, né? Eu, meu professor, mais dois amigos. Eu acho que Tulo chegou a lutar com um deles, Gustavo Maguinho, não sei se você lembra, mas era mesmo bêbado, ele acabou lutando com o Léo. Ele finalizou o Barbosinha também. Eu acho que cara, Eu tava eu querendo acho, lembrar qual foi o campeonato que vocês lutaram. eu acho que o nome dele é Gustavo Henrique, não? Isso, Isso, porque isso. meu nome é Gustavo Henrique. Gustavo Henrique Lourenço Dantas, então eu lembro mais ou menos do Mas, eu acho que eu acho que eu tenho que olhar, eu não lembro para dizer a ou se verdade. foi Feijão, ou foi alguém que. Eu sei que Léo, ele lutou com o Léo também. Só que a gente foi pra lá, né? Foi pra Brasília de carro e eu ganhei o absoluto, né? Ganhei do. Na verdade, eu ganhei do Pedro Galiza na semi e ele ganhou do Caveirinha na outra semi. Caveirinha de Minas, já, que era da Gracie Barra. Isso. E a gente fechou o absoluto. Então, foi uma época assim. Mas quando eu me mudei pro Rio. Não, essa foi a época, né? Que eu ganhei lá e ganhei do Arthur em Natal também, que dá.
deu aquela moral, né? Vamos Uhum. dizer. E aí foi quando eu me mudei pro Rio logo depois, né? Que eu peguei a preta em 2001. E lá a sua cabeça já é outra, né? Você já, pô, É. você já tá treinando com todo mundo. Pô, tinha dia de eu dar treino lá, eu dava um rola com o Murilo, outro com o Zé Mário, outro com o Minotouro, outro com o Minotauro, né? Tá bom pra semana, né? Tá bom pra semana, é sobrevivência, né? É, Aí, pô, você já vai pro campeonato, né? Bem pra caralho, já é outra outra cabeça. conversa. É. É. Isso que eu ia perguntar como é que foi a transição da marrom para preta, assim, se você sentiu. No caso, como você falou, né, já começou a treinar com o pessoal, já muda, né? Você vê, pô, se eu tô treinando legal com esse pessoal aqui, pô, posso lutar bem também, né? Não, exatamente. É tanto que eu consegui chegar, né, em terceiro naquela Copa do Mundo, perdendo o Tererê, que, né, foi um dos melhores que já existiu, né? Então foi uma honra ter lutado com ele na semifinal, mas aí logo depois eu fui me dedicar ao Vale Tudo, 100%, né? Uhum. Aí eu larguei o kimono em 2002. Em 2002 eu já larguei o kimono e queria fazer Vale Tudo, né? É, Aí, e Vale Tudo ainda mais que nunca é a cabeça, né? Ainda mais exato. que o jiu-jitsu, né? É. Engraçado que eu tava, por exemplo, ontem eu tava conversando com um aluno meu que é um menino muito mais, ele é russo, né? O wrestling dele é um absurdo. Faixa preta, faixa preta meu de jiu-jitsu, muito bom de jiu-jitsu. O boxe dele, ele tem, pô, 10 lutas profissional, ganhou tudo. E ele me ligou, pô, o que é que fazer pra, né, pra ajeitar o treino, pra aprimorar o treino, juntar mais a galera. E eu falei pra ele, o seu problema não é skills, né? O seu problema não é técnica. O seu problema tá na sua cabeça. É. Porque as ferramentas você tem. Tem que trabalhar a sua cabeça. Você não tem que estar procurando em outros cantos para você se sentir melhor. Não, você tem que trabalhar na sua cabeça e a gente forçar isso aí. Um exemplo eu dei para ele que era Patrick Coté, que era nosso aqui, daqui do Canadá. Uhum. Hoje em dia ele faz os comentários em francês, né, do pay-per-view do UFC. E aí eu falei, quando ele começou ele procurou um psicólogo de esporte, né, esportivo, mudou a vida dele. Legal. Entendeu? Então, a gente, às vezes no Brasil, a gente não dá muito valor, porque nós nascemos casca grossa no Brasil, É. né? Somos sobreviventes, né? Então a gente pensa que, meu irmão, pode tudo, né? E Uhum. é uma coisa que a cabeça, você mesmo trabalha bastante nisso. Se não tiver no lugar, você pode estar treinado o que for, que não Exato. vai. É, e uma coisa também, Fábio, que eu acho que o pessoal tem uma percepção errada é o seguinte: para você trabalhar na tua cabeça, ou trabalhar de repente com um psicólogo esportivo, um mental coach, você não necessariamente tem que ter um problema, né? Não, zero. Você tem um cara, tipo assim, como atletas olímpicos, medalhistas de ouro, que são excelentes performers, né? Que tem Uhum. excelente desempenho, só que o cara tá pensando o que que eu posso fazer para melhorar mais ainda. E às vezes é trocar uma ideia com alguém, alguém dá um toque, dá uma sugestão, aprende uma técnica, alguma coisa assim, e não necessariamente o cara, até mesmo pessoas que eu já consegui ajudar também no esporte, pessoas que o cara já era campeão mundial, né? Mas a verdade é o seguinte, né, cara? Eu sempre falo isso, quase que toda live. A verdade é que eu, você, todo mundo tem batalha interna. Ninguém tem passe livre. Não interessa se você é cem por atleta ou não cento. é. Todo mundo tem. E para você ganhar batalha externa, se é no esporte, se é na vida, se você não ganhar batalha interna, vai ficar esquisito. Então, e a batalha não termina, né? É sempre, é diária, é o dia inteiro, aquela voz está aqui o dia inteiro, né? E Cada dia é você, uma batalha nova, né? exatamente. Então, isso que você falou é 100%. O cara pode estar, meu irmão, voando no treino, mas chegar lá, não conseguir botar em prática é uma das coisas mais frustrantes do atleta, né? Saber que você perdeu para você mesmo. O cara, de repente, o cara botou o golpe, o cara lutou melhor, é o que é, mas é frustrante quando você sai sabendo que, pô, dava para eu ter dado mais, né? E isso é muito frustrante, né, cara? Não, e eu falo, e ainda mais que eu tenho vários atletas do Vale Tudo também, né? E eu tava falando até com o moleque essa semana, tava em Vegas, né? Falei pra ele sempre, presta atenção, no nível do UFC, tá todo mundo preparado. Exato. Tá todo mundo treinado. Não tem ninguém de bobeira aqui. Tá vendo? Você chega nas quartas de final no Mundial de Kimono, de semifinal, tá todo mundo treinado. Não Exato. tem ninguém ali. Você não consegue chegar naquele nível sem estar treinado. E a diferença é a cabeça.
Eu falo até para tem uma menina minha nova agora também que tá ganhando tudo na roxa. Eu falo pra ela, eu acredito em você, eu só quero que você acredite em você. Tá entendendo? Então, é assim, sempre colocam uns números, né? Ah, é 30% treino, 20% preparação. Pra mim, mais e mais é a cabeça. É. Mais e mais. Até porque eu falo pros caras, rapaz, tu imagina, os caras são chamados aí pra lutar no UFC na semana da luta. Chega lá, arrebenta, ganha, esculhamba o cara. O cara não treinou. Tá entendendo? O cara foi só na garra, sem pressão, sem nada, soltou o jogo. Então, eu acredito muito na cabeça, no mental coach, que preparado todo mundo tá. Todo mundo treina, não pensa que ninguém tá de bobeira, não. E até conversei também, fiz uma live com o Cascão também, e a gente conversou bastante sobre isso, que eu falei, meu irmão, só para o cara chegar no domingo na faixa preta, o cara tem que estar com o pacote completo, amigo. Senão nem chega Completo. no domingo. Eu, Cascão, a Domínio até brinca, né? Que eu fiz ele chorar em Abu Dhabi uma vez, que eu esculhambei que ele perdeu lá, né? Aí eu falei, Cascão, se tu faz uma luta do jeito que tu treina na academia, meu irmão, tu finalizava todo mundo, cara. Tu não pode dar respeito, ele respeita demais, cara. O Cascão é um monstro. O Gustavo tá entendendo. Cara, ele é considerado o pena mais forte do mundo, né? Não tem, cara. Ele nunca sentiu força de ninguém nas lutas. Só que ele segura o jogo às vezes, né? Tá ali, faz pra ganhar. Eu falei, irmão, solta isso aí que você. No dia que você soltar isso aí, não fica ninguém, não. Mas ele é um monstro de força. E, cara, como é que foi pra você a tua primeira experiência no Vale Tudo, no caso, né? Mentalmente falando, porque aí a vibe é diferente de competição, e ainda mais quando você lutou também na antiga, mais ainda aquela rixa, aquela coisa, né? Nossa, Natal foi... aquela pressão, então, assim, né? Não era tão profissional como é hoje em dia, um esporte na época, aquela honra, e, meu irmão, e tu vai até a morte, né? Isso aí. Rapaz, minha experiência foi... Eu até brinco, né? Foi melhor do que outras lutas. Eu estava muito mais tranquilo na minha primeira luta. Eu acho que até por uma inocência também. Ou por ter Murilo Bustamante no meu corner, né? Mas estava em Natal, nossa, ginásio, 8 mil pessoas lá, dividido por polícia, né? Porque na época ainda era... ainda pegava minha mãe, meu pai, todo mundo lá assistindo, família toda. Caraca! E eu vou falar que eu senti foi uma liberdade. Eu fui lutar com o Thiago Pitbull, molecão, 19 anos, com 15 lutas nas costas já. E, rapaz, a primeira luta, eu me diverti. Eu me diverti. Acabei perdendo, acabei ficando 10 dias sem andar com o chute na perna que ele me deu. Perna toda preta. Mas eu tive mais problemas em outras lutas do que na primeira. Engraçado, eu sempre falo aos caras... Eu fiz 12 lutas de Vale Tudo, né? Então, eu ganhei 6 e perdi 6. E eu falo, não foi uma sequência assim, eu tô ganhando experiência, tô ficando mais tranquilo. Não, tinha luta que eu tava tranquilaço, que foi as que eu mais, né, que eu lutei melhor. Você lutou com vários caras duros também, né? Vários. Porque, então, o que acontece? Em 2004, quando eu vim pra cá, a BTT era... É BTT e Chutebox, as maiores equipes de Vale Tudo do mundo, né? Então, eu chegando aqui no Canadá, onde não tinha quase nenhum faixa preta, devia ter uns 5 faixas pretas no país. Chega um faixa preta, da melhor equipe de Vale Tudo do mundo, né? Ninguém queria lutar. Aí eu ia lutar com o cara tinha 20 lutas, outro tinha, né, 15 lutas. Thiago Pitbull mesmo já tinha 12 lutas. Então, sempre foi difícil por ter a faixa preta e começando a lutar pela BTT... Que não, nunca teve não. Acho que dos 12... Tem um alvo nas costas grande, né? E um bocado correndo, né? Então eu acho que dos 12, 8 acho que lutaram no UFC. Né? Então, mas eu felizão. Pô, aprendi pra caramba, me deu maior experiência, que ser professor sempre foi o meu objetivo, né? E eu acredito muito que você tem que estar lá para ter experiência, para poder passar, né? Acho que um cara nunca lutou um campeonato de jiu-jitsu para dar um coach do lado. Acho que até nas vezes que fica mais pesado, né? Mas o cara olha para você e fala: o que é que tu tá falando? Tu nunca esteve aqui? É difícil. É difícil né? mesmo. Até na confiança mesmo entre o aluno e o professor.
Então, eu lutei o wrestling pra caramba aqui. Quando eu cheguei aqui, eu treinava muito wrestling. E, pô, entrei uns 15 campeonatos de wrestling. Ganhei 2, fiquei 2 em terceiro. E judô, já lutava em Natal direto também. Então, queria ter feito também uma luta de Muay Thai ou boxing, mas como eu já fazia vale tudo, aqui eles não deixavam você lutar como amador. Você tem que lutar como profissional. Tá. E aí acabou que na minha última luta eu quebrei minha mão, aí eu parei de lutar. Mas eu acredito muito na experiência de... Eu até estava conversando com os moleques essa semana, que eu sei o que eles sentem na hora de perder o peso, né? Na hora de subir na balança, na hora depois, na felicidade de comer depois, no que tá sentindo antes de entrar no cage. Exato. Então, essa é uma experiência que eu, na minha opinião, né? Lógico que tem grandes professores que nunca lutaram. Exato. Mas na minha opinião, essa é uma experiência que você, se você nunca for lá, é difícil de ter. Cara, eu nunca quis ter uma carreira de MMA, eu fiz umas lutas principalmente por isso, que eu falei, cara, se eu vou ajudar alguém no corner, eu quero ter uma ideia. Isso, lógico que não lutei num UFC, uma coisa assim, mas como você falou, só de sentir a vibe da espera, você vai entrar, tipo assim, para ter uma ideia que o cara tá passando ali, né, cara? Então, às vezes eu lembro, assim, grandes eventos, né, que você vai, às vezes, por quantos eventos que você foi com o UFC, com não sei quantas mil pessoas, meu irmão, de às vezes parar e falar assim, meu irmão, o que tá passando na cabeça do cara agora, né? Porque fica cada um lutando Um com a sua filme, batalha, né? cada um com a sua batalha interna de uma forma, e você nunca sabe que às vezes tem a galera que tá com aquela cara de poker que tá bem, mas não tá bem, e tem a galera que tá, então é sempre você nunca sabe, né? Quem vai aparecer ali na hora para lutar. Então Desse jeito. Não, e é isso aí. como é que é agora, cara? Até eu fiz uma live com o Durinho um dia, que até ele falou também a respeito dessa experiência de entrar num ginásio, meu irmão, vazio, a parada, né? E agora você como coach dessa galera nesse ambiente assim quieto, como é que você vê a galera tá reagindo a esse ambiente? Não, a galera gostou, Ah, o meu atleta gostou também. Só a única coisa é que a gente até conversou antes, né? Porque o coach, você escuta tudo do outro coach. é. Não tem ninguém. Então, aí fica assim, pô, como é que eu vou falar, né? Porra, dá aquele chute de esquerda, o cara, pô, lá vem um chute da esquerda, né? E a Uhum. gente é acostumado com a parada de jiu-jitsu, um tá gritando do lado do outro, mas tá aquela barulheira enorme no É. ginásio, né? E foi essa experiência. Então, eu vou falar que eu, acostumado com a parada de jiu-jitsu de gritar o dia todo, eu fiquei até assim, pô, não vou falar muito, né? Porque o cara lá tá escutando. Então começa, pô, estratégia. Aí você começa a gritar a estratégia e o outro lá tá escutando. E aqui eu me viro no francês, vamos dizer aqui, né? Aqui o francês é primeiro, né? Uhum. É a primeira língua aqui no Quebec, né? Em Montreal. Só que desde que eu cheguei, eu me dediquei mais ao inglês e nunca me dediquei ao francês 100%, mas eu converso bem. Não para dar um coach assim no corner. E até a gente falou, né? Pô, vamos falar em francês, né? Porque aí o cara não entende. E o Aham. irmão dele também estava no corner. Então eu passava pro irmão dele, o irmão dele jogava em Boa. francês. Mas ele adorou. Ele gostou da experiência. Pronto, a gente já chegou em dezembro e lutou na Coreia, né? Ele lutou na Coreia em dezembro com um cara local. O cara da Uhum. cidade, que era o astro da cidade. Que era o Do Hon Choi, né? Que é o Korean Superboy. Então lá, meu, barulheira assim, ensurdecedora. Gritando, até ele nocautear o cara. Aí Uhum. ficou assim. Silêncio. Só escutava a voz da gente, minha e do irmão dele gritando, né? Mas ele gostou. Ele falou gostou, falou que foi. Eu vou falar que da mesma forma que eu fico nervoso lutando, eu fico nervoso indo também coachar, né? Porque a gente faz parte da luta. Qualquer Uhum. coisa que você fala errado ou que você deixe de falar, pode valer a luta, né? Então a gente fica sempre com aquele nervosismo também. E vou falar que dessa vez foi uma das mais tranquilas. A gente tava É. bem tranquilo mesmo. Eu já tive vezes assim, pronto, Saint-Pierre, eu já fui no... Saint-Pierre treinava comigo também, né, no início. Na verdade, quando eu cheguei aqui no Canadá, a academia que eu comecei a dar aula, o Wagner dava aula antes. Uhum. Então, Saint-Pierre foi faixa azul do Wagner. Aí, só que quando eu cheguei, Wagner se mudou para Toronto e o Saint-Pierre ficou treinando comigo. Foi que eu dei a roxa para ele. E eu fui em várias lutas no UFC com ele, né? Tem a luta assim
30 mil, 20 e poucas mil pessoas. Faltava ar para entrar na luta. Tô Eu como coach, ligado, né? tô ligado. Que abria a cortina assim, ó, 3, 2, 1, abre a cortina, tu entra. Chega, vamos embora. Tô Mas ligado. essa foi bem tranquila. Cara, sabe que acho que a primeira vez que eu senti isso, esse sentimento que você tá falando, assim, eu tava com o Thales quando ele lutou com o Anderson em Montreal. Acho que foi em Montreal quando eles lutaram, Foi, se eu não me engano. foi Montreal? Foi. Acho que foi Montreal. Se foi Toronto, não. Acho que foi Montreal. Não tô 100% certeza. Mas eu lembro também que, meu irmão, quando E Montreal abriu... lota, né? Porra, mas tipo assim, era... Nesse dia que tinha umas 20 mil pessoas lá também. 23 mil, acho que era a É, lotação máxima. aí meu irmão, olhando assim, eu lembro nesse dia, eu falei, meu irmão, você tem que estar extremamente focado, cara. Tipo assim, porque A realmente gente, como coach, já sente, né? Imagina o cara que vai lutar. Puta que pariu. Então foi uma experiência assim, pra mim, imagina pro cara que tá lutando, né? Então realmente foi uma experiência assim, porra, sem preço, sensacional. Cara, vamos falar um pouco aqui até com relação às tuas lutas, mas performances assim marcantes que você teve numa luta que você falou, cara, como eu me senti bem, senti relaxado, meu jogo fluiu. Qual foi uma luta? Rapaz, teve luta de vale tudo aqui, né? Eu fiz com Alvin Robinson, que até foi lutar no UFC depois. Eu ganhei dele, só que ele já tinha. Ele é do Arizona, eu acho. Alvin Ah, Robinson, ele ele era do faz Lab, tempo. não? Ele. Quem é o coach de lá? Cara, Era do Ben Henderson lá, dessa isso, é o galera? John Crouch. Eu acho que Isso, é ele, isso, é. isso. Que ele era 8-1, aí veio aqui que era pra ganhar de mim e entrar no UFC, né? Só que ele perdeu. Mas acabou que ele entrou no UFC. Mesmo assim, depois da derrota, ele entrou. Uhum. Só que aí ele lutou com Nate Diaz, Dorian e Kid Pellegrino. Acho que foram as três, assim, luta sinistra pra ele. Acabou que não continuou, né? E, pô, foi uma luta que eu tava Uhum. tranquilaço e engraçado que eu tenho machucado minha costela 10 dias antes. Uhum. Então eu não treinei direito para essa luta. Então eu tava fazendo só pô, dieta, nem correr dava direito. E foi uma luta que eu entrei tranquilaço e pô, gostei pra caramba. Fiz uma, assim, né? Eu lutei com Kenny Floria também, uma vez, luta casada sem kimono. Uhum. Que eu também tava benzão, finalizei ele em 2 minutos. Legal. Finalizei o Kenny em 2 minutos, foi muito boa. Teve uma luta que eu tava voltando, eu tirei a ginecomastia, né? Passei uns 2 meses parado. E lutei com o Lucas Lepre. Lutei com o Lucas Lepre sem kimono. Eu sempre gostei muito de lutar sem kimono, né? Uhum. E, pô, foi uma luta muito boa no Grappling Squash. Eu acabei perdendo 4-0. Ele deu uma queda no início e uma no final. Mas foi um lutão. Tem até no YouTube essa luta aí. Uma Legal. luta muito boa. Mas é isso aí, essa luta. Cara, deixa eu te perguntar essa que você mencionou que tinha machucado a costela. Como é que é? Porque é uma coisa, você, que eu já machuquei minha costela durante até a competição, mas é uma coisa você se machucar durante a luta e continuar, a outra é você entrar sabendo da lesão. E isso pode mexer com a cabeça do cara, né? E como é que você se sentiu com isso? Rapaz, engraçado, agora eu me lembrei da situação. Eu tinha machucado a costela a primeira vez há 10 dias antes da luta com o Arthur, que eu falei lá de Natal, né? Uhum. E aterrorizava Natal. E eu fiquei 10 dias antes da luta, né, treinando ali, só suando, bicicleta. E, pô, arrebentei na luta. Mesma coisa com o Alvin Robinson. E só me lembrando aqui, Cascão, quando ele ficou em segundo contra o Cobrinha na final, um sábado antes ele trepou a costela também. Ah, ele E ele, falou. e ele ficou a semana todinha só perdendo peso, aquecendo, e foi o melhor campeonato da vida dele. Que eu até acho que ele ganhou do Cobrinha ali. Mas, tá entendendo? E eu acho que o que aconteceu nessas 2 vezes, e até mesmo com o Cascão, eu acho que é sua cabeça sai da luta. Então sua preocupação fica na costela. Uhum. Então você não está estressando com a luta. Você está estressando com o seu machucado. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Eu não estava nem pensando na luta, a luta que vinha veio. Então sua cabeça está bem mais tranquila na luta, porque você não passou aquela semana toda se matando ali dentro, aquela sua briga diária. Pô, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que treinar isso, vou ter que treinar aquilo.
Eu acho que o foco estava todo na costela, Boa. o que deixou sua mente, né, tranquila, sem o estresse, para a luta. Que é o que eu falo sempre para o menino. Quando vai a semana do UFC, bom, a gente fala de tudo. Eu procuro falar de tudo. De brincadeira, de esporte, de tudo, mas menos da luta. Eu começo a falar na luta no dia mesmo. A gente fala na luta aqui, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas tenta deixar a mente fora daquilo, a mente tranquila, a mente sem estresse. Porque às vezes você fica, 2 meses treinando para aquele cara e, estressado, você consegue nem dormir direito. Uhum. Então eu acho que o que aconteceu com a costela foi exatamente isso, tirar a cabeça da luta e tirar o estresse, né, e que fez até melhor, né, fez a gente lutar até melhor. Uhum. Cara, agora vamos falar de uma performance não tão boa, né? Que no caso você lutou e falou, caraca, não rendi legal. E o que você aprendeu? Qual foi a lição que você tirou? Que hoje em dia, todas essas lições que você passou, você pode trocar ideia com seus alunos, né? Com seus lutadores, de saber, irmão, já fiz isso, né? Então, As vou te dar histórias para esse toque. contar, né? Exato, exato. Então, é o que eu sempre falo para meus alunos, sempre falo. Eu fui para um brasileiro, né? De faixa marrom ainda, em São Paulo. Foi São Paulo? Não, foi no Rio. Só que eu viajei para São Paulo, fiquei na casa de um amigo meu lá e fui pro Rio lutar. E na chave, eu caí de baile, né? Aí quando eu cheguei lá, só que o que tinha acontecido? Há uns meses atrás teve uma confusão, não sei se você ficou sabendo, mas lá em Natal é famosa, uma briga da gente com a Kimura, né? Que acabou, que os caras, né? Eu tava só e tinham muitos deles, vamos dizer assim. Uhum. E eu fiquei meio arrebentado por uns dias. Então, só que eu tinha todos os patrocínios pro brasileiro, isso era um mês depois. Né? Mas eu fui, mesmo assim, tava com dinheiro, tava, pô, vamos embora. Quando eu cheguei lá, eu me encontrei com o Regis, né? Com o Regis Lebre. Uhum. E o Regis eu já tinha ganho, eu conheço o Regis que eu ganhei dele lá em Natal já. E aí eu me encontrei com o Regis estava suado na semifinal. Aí eu olhei pra ele e eu falei, Regis, lutou já? Ele falou, tô na semifinal. Aí eu falei, pô, maneiro. Ele falou, e tu? Eu falei, porra, só uma luta pra me cair na semifinal. Aí o Regis olhou pra mim e falou, tu já perdeu. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, pô, tu vem aqui pensando em ganhar uma luta pra entrar na semifinal? Tu não vai ganhar nada, meu. Tu tem que chegar aqui pensando em ser campeão. Agora tu chega aqui pensando, pô, só uma lutinha pra cair em terceiro? Tu já perdeu. E aí, dito feito, né? Cheguei lá, mas aí né, eu lutei, acabei finalizado, acho que em 2 minutos. Era o Fernando Boi, né? Lutei com o Boi. Uhum. Duríssimo. Né? Duríssimo, não. E eu, né, não tava 100%, mas mesmo assim, o cara é duro pra caramba. E a cabeça, eu fiquei com aquilo na cabeça do Regis falando comigo. A princípio eu fiquei assim, pô, que filha da mãe, né? Uhum. Mas não, ele tá certo. Ele tá É. certíssimo. Ele tava certíssimo. E essa situação foi um dos maiores aprendizados que eu tive, que foi essa luta com o Boi e que o Regis falou antes. Eu já entrei na luta pensando no que ele tinha falado também, né? Você vê, né? Mas ele estava certíssimo. E isso eu passo para todo mundo aqui, nunca esqueci. Isso foi em 99, cara. Ah, cara, 99. eu tive uma situação parecida, de certa forma, mas é uma coisa que acontece com vários atletas, ainda mais às vezes quando tem uma chave grande, quando você chega. A verdade é que quando você chega numa semi, dá um alívio assim de, pô, peraí, tô aqui. Só que Consegui, né? mas ali aquele momento é muito importante porque é para você ver assim, ó, beleza, tô aqui nos 4 finalistas, mas tem mais, né? Não foi a missão cumprida ainda, né? Exato, então eu aprendi essa lição em 96 e foi até acho que eu contei em alguma live, alguma coisa, algum podcast, alguma coisa, mas de qualquer maneira, mas eu fui lutar o Mundial de 96, o primeiro, né, de faixa roxa. E antigamente tinha que se classificar, tal, aquelas coisas. E eu não tinha nenhuma qualificação, porque eu Aí tinha foi lutar ficado. seletiva. Aí eu fiz a seletiva na semana anterior, aí ganhei. Então, tipo assim, na semana anterior, eu fui pra seletiva com a cabeça assim, pô, ia ser maneiro lutar o Mundial, né? Tipo assim, e na época também, cara, não olhava o Mundial como era o Mundial, era tudo muito novo, tipo assim, pô, vai ter um campeonato, vou chamar de Muito. Mundial. Não, era outra parada. E aí eu falei, pô, ia ser maneiro participar, né? Aí, tipo assim, quando eu ganhei a seletiva, eu fui já pro campeonato, sim,
pô, legal, tô participando da festa, né? Ou seja, a cabeça completamente errada, nunca que eu ia ganhar esse campeonato. Isso. E aí, quando eu cheguei na semifinal, ali que foi a minha lição, porque eu falei assim, ó, porra, semana passada eu não, achava que eu não ia nem lutar, meu irmão, já tô aqui, eu falei, aí relaxei de tal maneira, tipo assim, o que aconteceu, aconteceu, o cara também, meu irmão, é duro, não sei o quê. Já Ou foi uma seja, vitória para você, né, na verdade. então perdi, assim, numa luta boba, tomei um contragolpe, mas sabe quando você não tá com urgência de correr atrás, tá meio conformado com a parada? Né? Então não é nada para eu me gabar, tipo assim, é uma lição, coisas que a gente faz no começo da carreira Com certeza. e completamente errado, e até treinando com o cara depois, eventualmente a gente treinou e eu vi que, tipo assim, caralho, eu perdi pra mim mesmo, tipo assim, eu não tava dando nem moral pro meu jiu-jitsu comparado com o do cara. E eu vi que eu tinha completa condição de ganhar, mas eu realmente não acreditei. Então eu fico muito ligado e eu falo com os professores também, cara, teu aluno chega numa semi, fica de olho nele, porque eu já consegui salvar gente assim, ó, de ver o cara assim, ó, meu irmão, não acredito que eu tô Já na tô com final, medalha, né? né? E tipo assim, semi e final também, o cara assim, ó, meu irmão, nunca cheguei na final na minha vida, tô na final, e já na hora já passa aquele filme na minha cabeça, né? Já Não corta acabou, logo. não É, acabou. e outros que eu achei que o cara tava bem, tava com aquela cara, tudo focado, só que não tava. O cara veio fazendo um campeonato perfeito. O cara chegou na semi, eu falei, quem é essa pessoa? Tá ligado? O cara é a primeira vez chegando num pódio de uma competição no adulto, né, da IBJJF, assim, era no PAN, e o cara chegou, ele fez assim, ó, porra, tô pronto pra ir pra casa. Aí o cara tomou um pau em menos de um minuto, que foi uma coisa assim, e eu me senti culpado, tipo assim, eu devia ter lido isso melhor, tá ligado? Como professor. Mas, de novo, aprendizados. Tudo parte desses Aprendizado. aprendizados, porque é sinistro, né? Por mais que ele esteja ali mostrando, tem que, né, bater na cabeça ali e ficar, ó, lembra que não acabou, lembra que ainda vai continuar. Uhum. Mas é isso mesmo. Quem ganhou essa categoria sua nesse primeiro Mundial? Foi o Gengiva, que era um garoto da... Cara, eu não sei nem se o Gengiva chegou a pegar a faixa preta, mas um garoto que ganhava muito na azul, roxa, e na marrom ele já começou a trabalhar, se envolveu com outras coisas. É muito interessante de ver uma galera assim das antigas, que eu vi... Muitos campeões mundiais, né, que a gente É, desapareceu, né? eu ouvi falar outro dia que o Renato Miragaia, que era um garoto da Barra Gracie na Sempre época também, fechava com o que Bruno Fernandes. eu ouvi falar que acho que ele nem faixa preta pegou, né? Parou na marrom. Acho que era arquiteto, alguma coisa assim, a vida foi para outro rumo, mas um moleque, tipo assim, duríssimo, né? Não, ele fechou o Interessante Mundial de isso. marrom com o Bruno, né? Muito duro. Não, eu Então, lembro muito porque interessante isso. eu lutei aquele de azul, né? Eu era faixa azul ainda. Hum, E pô, eu lutei a primeira luta, pô, olhei o cara compridão, falei, ele vai puxar pra guarda, eu gosto de jogar por cima mais, né? Acabou que ele me deu um ultimata e acabou 2-0. Aí quando eu vi na próxima, ele saiu finalizando todo mundo, foi o comprido. é. Aí ele ganhou meu peso, né? Nesse primeiro Mundial aí. Legal. E, cara, quando eu falo a expressão de mente blindada, quem é um atleta assim, vamos falar, de repente, alguém que você já treinou, que era parceiro de treino, e alguém que você já foi coach, que você fala assim, pô, meu irmão, esse cara aí, a cabeça do cara é diferenciada. Mas no jiu-jitsu só não vale tudo, nos Pô, dois? pode ser nos dois. Rapaz, eu tive eu tinha um aluno meu em Natal, cara, que ele era demais, Dudu, né? Pô, ele foi campeão 3 vezes mundial. Ele foi campeão de azul juvenil, de azul adulto e de roxo adulto. Só que aí eu vim pra cá, né? Mas ele era soldadaço, assim. O que eu mandava ele falar, o que eu mandava ele fazer, ele fazia assim num piscar de olho. Na verdade, no último de roxa que ele ganhou, ele era galo, né? Na época, ele ganhou do Samuel Braga na final de roxa. E aí, quando eu vim pra cá, ele parou, nunca mais lutou, voltou a lutar depois de Master. Mas ele é um cara que, nossa, a cabeça dele era assim, um absurdo. E assim, 100% dada pra mim. Eu falava, não, entra na minha guarda, ele, antes de eu terminar de falar, ele já tava lá. Engraçado que teve até essa na final contra o Samuel, ele acabou a semi. Aí ele falou, Fabinho, eu vou lutar com o vencedor da próxima luta.
Aí eu vi o Samuel dando um collar drag dele, né? Collar drag, né? Com a mão direita. Aí voltou, falei, Dudu, ele vai dar um collar drag. Então, apertou a mão, já vou numa double leg aí pra ganhar 2 pontos. E passa pro mesmo lado, né? Que ele não tem como te jogar. Aí alguém me perguntou assim, afinal, eu falei, quando eu voltei já tava 2-0. E aí, isso aí, com 2 segundos já tava 2-0 e ele ficou a luta toda passando pro lado da mão. O Samuel não conseguiu perder, ganhou 2-0. Ele foi um cara assim, nossa, com a cabeça muito, muito boa. E assim, 100% esponja. Né? Que você sabe que é difícil, né? Às vezes tem uns caras que você fala, pô, pega na perna, o cara pega. Tem cara que pega na perna, ele pega na mão. Né? Tem muitos desses por aí que na hora, né? Na hora do momento, né? Gritaria, você sabe como é que é. O Patrick Coté, aqui no Vale Tudo, né? O Patrick Coté lutou com o Anderson Silva também, né? Pelo cinturão. Pô, o Patrick, eu fui com ele 23 lutas no UFC. Lutou com o Tito Ortiz. Ele lutou com o Tito Ortiz. Lutou com o Anderson. O Tito Ortiz foi a primeira luta dele no evento. Lutou com o Anderson Silva pelo cinturão. Teve um Ultimate Fighter aqui, que foi Canadá contra o Austrália. Que ele era o coach e eu fui como assistente coach. Pô, ficou 2 meses numa casa no norte do Canadá, meu irmão. No gelo lá, nas montanhas. Pô, foi muito maneiro. Experiência, assim... 100%. E Coté era um cara que ele foi das Forças Armadas, né? Ele foi do Exército Canadense. Ele foi para na época como é que falam da paz? Peacekeepers. Como é que fala em português? Peacekeepers. É o cara que vai mandar a paz depois da guerra, né? Da Iugoslávia. Ele passou 6 meses lá, pô, com bomba, pô, explodindo na galera. Então, meu irmão, ele entrava pra luta. E olha que o nível técnico do Coté nem se compara com os caras que ele lutou. Ele ganhou do Cachorrão. Ele ganhou do Cachorrão no UFC. Que é um dos maiores atletas que eu já vi. Só que a cabeça do cara era outra. Pronto, o Saint-Pierre era completamente diferente dele. O Saint-Pierre era neurótico. O Saint-Pierre, ele estava no quarto, já fiquei várias vezes no quarto, eu e ele. Deu soltar uma rota, ele não... Mas ele jogava aquilo pra dentro dele de uma maneira... Ele mesmo falou, ele nunca gostou de lutar. Mas eu já vi muitas vezes ele em pânico antes da luta, em pânico um dia antes de dormir. E eu acho que o medo que ele tinha da luta era o que fazia ele né, lutar tão bem, como você falou, todo mundo é diferente, né? O Coté já era, pô, nossa, muito tranquilaço. Né? Eu tô com esse menino agora, não sei se você assistiu a luta sábado passado. Pô, moleque, 24 anos. Mas ele é porradeiro, mas assim... A cabeça é excelente. A cabeça do cara é um absurdo. E como você falou, né? Eu aprendo muito com meus alunos, né? E, nossa, ele fez um lutaço e tal. Eu acho que ele ganhou. Na hora, eu achei que, né? Poderia ser por outro cara, o André Fili, né? Que lutou. Chegando em casa, assistindo a luta, eu vi, não, ele ganhou. Não tem como ele ter perdido essa luta. Mas foi split decision, deram pro outro cara, né? Mas a cabeça do moleque, assim, 24 anos, pô, 17 anos, ele já é batalhando, ele lutar lá no Muay Thai. E, pô, ele tá com o quê? 13 lutas agora, já a terceira no UFC. E uma cabeça, assim, eu falei pra ele, rapaz, o que você precisa aprender é o mais fácil, que é técnica. Técnica é a coisa mais fácil de aprender. Verdade. O que você tem é uma coisa, assim, absurda, que é o coração, cai pra dentro, sai na porrada, deu um knockdown no cara no primeiro round ainda. Entendeu? Então, porra, uma cabeça assim... 100%. E o engraçado é que quando ele voltou da luta da Coreia, que ele nocauteou o Choi lá, ele foi num podcast com o Coté. O Coté trabalha pro UFC, né? E tem um podcast na TV aqui. E eu fiquei lá assistindo. E os dois conversando. Que o Coté, pô, fui mais de 30 vezes. Fui pro Brasil, pra Manaus. O Coté lutou com o Shimu em Manaus. Caramba. Nocauteou o Shimu lá em 2 minutos de luta, ele nocauteou o Shimu em Manaus. E, pô, Coté, eu fui pra mais de 30 lutas no corner dele, né? Tem luta que era só eu e ele. A engraçada, a primeira vez que eu me encontrei com... A engraçada essa agora, em Vegas, com o Thales e com o Dedé, né? A gente eu e o Coté tá treinando, aí eu vejo o Dedé entrar com o Thales, né? Eu falo, pô, tudo bem, isso aqui. Pô, o Dedé tava com uma toalha, fazendo manopla, o Thales com a mão limpa, né? Batendo na toalha. O Dedé botou 2 toalhas na mão, os caras fazendo manobra. Falei, nossa, tempo de guerra. Eu falei, professor, pega aqui, a gente tava em manopla aqui, né? Já tava aqui no Canadá, né? Aí emprestou a luva pra ele, mano, ele deve nem lembrar, né?
Mas, Irado. pô, é bom demais. A cabeça dos caras são demais. Uma coisa que eu nunca tive, né? Uma coisa que eu Uhum, procuro passar pros caras, mas que eu mesmo não tive. uhum. E no caso do Saint-Pierre, você viu a evolução da cabeça dele também? Né? A confiança crescendo? Não, a confiança dele sempre estava lá. Engraçado isso, né? Ele sempre teve muita confiança. Engraçado que um aluno meu outro dia perdeu o Mundial, que é muito amigo dele. E ele até comentou isso, né? Falou, pô, quando o Fábio tava no meu corner, meu irmão, a confiança era mil. Ele me passava aquela confiança. Só que ele ficava nervoso. Ele Uhum. sempre teve uma confiança muito boa, mas nossa, antes da luta, ele tava ali, o coração. Eu já vi Mike Tyson falando isso, que chorava no vestiário. Eu já vi Uhum. Mike Tyson falando, um documentário do Mike Tyson, falando, pô, no vestiário tava chorando. Aí quando ele começava a andar no corredor, que via aquela galera, aí ele já ia soltando, soltando. Quando ele pisava no ringue, aí, meu irmão, agora é morte. Tá entendendo? Aí o Mike Tyson até fala, pô, quando eu pisava no ringue, agora eu e ele, botava o olho nele, quando ele virou o olho pro outro lado, eu já ganhei. Já ganhei. Ele É, virou o olho, eu já ganhei. Então eu acho que o Saint-Pierre tinha muito isso do Mike Tyson, né? Ele tinha muito. Ele entrava muito nervoso, mas na hora que ele pisava ali no cage, aí, meu irmão, acabou. O cara era um monstro, né? Um irado. atleta como ninguém. É. E até E pode falar, pode falar. só voltando no assunto, o Shaolin é muito meu parceiro, né? Muito meu amigo. Uhum. E eu trouxe o Shaolin para dar um seminário aqui outra vez, aí eu brinquei com o Shaolin, eu falei, Shaolin, presta atenção, eu sou muito melhor professor que você, cara. Aí ele falou, ele falou, por quê, Fábio? Falei, pô, porque tu não é acostumado a perder, pô. Tu só ganhava, pô. Tu não sabe o Mas que. isso é verdade, cara. Porque às vezes um cara que ganha muito, às vezes é difícil até de se identificar com a dificuldade do cara. Mas tipo assim, como assim? Tá É nervoso? desse Como jeito, assim? é. Né? Tipo assim, É. entendi, mas por quê? Você não treinou? Tipo assim, por que não tá? É. É difícil até Como não de. deu, né? Como não deu, né? É muito louco isso, né? Aí E eu não é falei à pra ele toa assim, que o cara, meu irmão, ganhou o que ganhou, conquistou o que conquistou, né? não, eu falei, ele ficou rindo assim, falou, pô, Fábio, é verdade minha, pô, tem um aluno meu que perde, eu não sei nem o que falar. É assim Eu mesmo. falei, E, pô, ter perde eu sei, eu já perdi, pô, então é essa aqui, né? É, isso mesmo. Cara, a gente está chegando no finalzinho aqui do bate-papo. Eu tenho uma pergunta final para você, que é esses anos todos aí treinando, cara. Eu gosto de saber sempre qual a maior lição que você tirou de tudo, de competindo, de mesmo de jiu-jitsu, de porrada, de tudo, de lição que você leva para tua vida, que você usa todo dia. Rapaz, quando eu cheguei aqui, eu fui logo treinar o wrestling, né? Lá onde o Saint-Pierre treina também, né? Com o russo lá. Nossa, o cara foi um dos meus melhores mestres que eu já tive. Assim, de knowledge, né? De conhecimento, de didática. Eu dou aula de jiu-jitsu com a didática do russo, do wrestling. Engraçado, né? Uhum. E até dei meu nome do meu filho mais velho, que é o nome dele também, que é Vitor, né? Victor Zilberman é o nome dele, né? Meu filho mais velho é Victor também. E, nossa, o jeito dele dar aula, a didática, o jeito dele explicar, rapaz, é uma coisa assim, absurda. Eu aprendi muito, mas muito com ele. Pra mim foi um dos maiores aprendizados. Tipo, meu primeiro professor no Rio, em Natal, nossa, eu era moleque, 15 anos, então ele me fez homem, vamos dizer, né? A influência Uhum. que ele teve no meu crescimento, poxa, de organização de aula, ele era muito organizado, de homem mesmo, de pai de família, de respeitar. Hoje ele é major da polícia, né, lá em Natal. Uhum. Então eu terei muito com ele. Quando eu fui pro Rio, com o Murilo, com o Zé Mário, poxa, treino com 50, 60 faixa preta, com o Suyan, com o Margarida, com todo mundo. Imagina, o meu aprendizado de técnica ali foi absurda. Então fala, a minha escola foi em Natal, fiz um mestrado no Rio e vim Uhum. fazer um PhD no wrestling Show. aqui em Montreal, né? E, pô, até hoje eu dou aula, a minha aula de jiu-jitsu é baseada na aula de wrestling do cara. E ele foi campeão olímpico, né? Desculpa, campeão da União Soviética. Ganhou de campeão olímpico, campeão mundial. Nunca foi para as Olimpíadas porque era judeu. Hum. Entendeu? E na época os caras não deixavam entrar no time. Mas só que aí os caras da Rússia, tudo campeão, né? Olímpico, campeão mundial, ele ganhava todo mundo lá. Mas não ia porque, né? O judeu era discriminado e tal. Loucura. Mas a didática, assim,
Engraçado, às vezes os meus alunos vão treinar, viajam muito, vão na academia dos outros, eles falam, pô, diferente. Eu não dou aula como eu aprendi, Hum, vamos dizer assim, entendeu? A minha aula é baseada na aula de wrestling do cara. legal. Esse foi, pra mim, foi... E o jeito dele, assim, ele é, pô, grosseirão, né? União Soviética, o coroa deve ter tipo assim, Carson Gracie, né? Brabo, Já, né? nossa, já vi ele falar pro moleque assim, falou, moleque campeão do Canadá, número 1 no Canadá. Preparando para as Olimpíadas, ele falou pro moleque assim, falou, cara, porra, tu é gente boa, mas tu nunca vai ganhar nada, meu irmão. Tu pode parar de treinar agora. Eita, pô. Ele era nesse estilo. Mas essa parte eu não aprendi, não. Bronco Essa parte eu mesmo. deixei pra lá. Isso aí. Irmão, bate-papo muito legal, cara. Parabéns aí por todo o seu trabalho aí. Há quanto tempo aí no Canadá, com seus alunos, no jiu-jitsu, no MMA. Parabéns mesmo, cara. Muito legal de ver teu sucesso aí. Obrigadão, Gustavo. Obrigadão. Obrigadão pela oportunidade aí. Tamo aí. Eu gosto de falar, né? Se deixar eu falar, eu falo aqui a noite toda. Tá, beleza. Galera, brigadão pelo apoio aí. Orlando, abraço, irmão. Tamo junto. Valeu, galera. Ouça! Valeu.